Imagine você por aí pesquisando sobre a história dos prédios que levam nomes de orixás aqui em Salvador. Pois dessa pesquisa nasceu o podcast CEP Santo, que conta a relação da arquitetura com a cultura afro-religiosa da Bahia. Ao todo, são comentados 7 prédios em 7 episódios do programa, ou seja, um capítulo para cada local. O idealizador do podcast CEP Santo, o doutorando em mudança social e participação política pela Universidade de São Paulo, Hugo Mansur, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia, é nosso colega jornalista também. Seja bem-vindo. Bom dia, Hugo. Bom dia, Jefferson. Como vamos? Bom dia, Fernando. E, antes de tudo, parabéns para a cidade, parabéns, Salvador. Exatamente. Hoje, 472 anos, aniversário da cidade. E você com esse projeto que resgata um pouco da história de edifícios que levam nomes de orixás. Na verdade, você faz um cerco aqui em torno de 7 edificações ali na região do centro. Avenidas 7, Carlos Gomes, na rua Carlos Gomes, também pela Joana Angélica, Ladeira do Desterro, Praça Conselheiro Almeida Couto e pelas ruas da Jaqueira e Clóvis Espínola. Por que esse cerco especificamente, Hugo? Correto. Veja, nós temos muitos outros espalhados pela cidade, no entanto, eles se concentram na região do centro com características muito interessantes. No centro também, porque esse projeto ele foi contemplado, pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, e ele restringia com relação à Prefeitura Bairro do Centro Brotas. E aí eu também começo essa investigação junto com colegas pesquisadores e vamos tentando observar as histórias dos entornos, dos prédios e dos moradores que a gente consegue falar nesse momento, muito com o intuito de tentar rememorar essa circulação pela cidade. Nós que estamos há mais de um ano, recolhidos, e para que a gente possa voltar desse momento com um novo olhar, E eu fico muito feliz de estar aqui hoje no dia do aniversário da cidade. Realmente, de fato, a pesquisa ela é um presente para a cidade e tem coisas muito interessantes para a gente observar. Então, eu começo com o primeiro episódio desses podcasts, é o Orixás Center, e aí a gente tem aquela situação de ter um estrangeirismo muito forte dentro da especulação imobiliária que a gente vive na cidade, no país como um todo. Então não é apenas essa inserção do Tower, do Business, do Prime, do Palace. Então, assim, Salvador ele tem um destaque de, ao ser Center, ele traz o Orixás Center. E aí a gente vai descobrindo, desses 7 prédios que nós mapeamos, a gente descobre que na década de 1969, a construtora Luiz Pereira de Araújo, que ficou conhecida como a construtora dos orixás, desses 7, ela construiu 4. E aí, além do Orixás Center, que é um símbolo, porque ele é o primeiro, o segundo, na verdade, porque o primeiro é o do Largo do Tanque, mas é o segundo shopping da cidade, e logo depois, naquele mesmo ano, nasce o Iguatemi, naquela região, mas que projeta Salvador para uma outra localidade que não é mais o centro. Então ele renova essa expectativa que o centro tinha naquelas décadas, e é muito interessante porque ele, além dele, a Luiz Pereira de Araújo constrói 3 outros em Nazaré, concentrados ali nessas ruas que você falou, a Joana Angélica e a Rua da Jaqueira e a Praça Almeida Couto. Você faz referência ao Orixás Center ali no Politeama, mas você conta histórias também dos edifícios Oiá, Oxóssi, Ossain, Ogum Onirê, Oxalufã e Oxumaré. Existe uma razão para esses prédios e, pelo que você antecipou aí, parece que parte deles edificados mais ou menos numa mesma época, não é? Exatamente. E qual a razão deles levarem esses nomes de orixás, hein, Hugo? A razão que a gente consegue extrair desse Luiz Pereira, que é o detentor dessa construtora, ele responde a gente, num contato muito generoso, que ele compreende que naquele momento, no registro histórico da cidade, ele assume que é a cultura negra
que é majoritária e que precisava, naquelas décadas, ser referenciada. A gente precisa lembrar que, em 1976, o governador Roberto Santos, ele cria, né, a legislação que vai autorizar, então, há uma liberação oficial definitiva para o culto afro-religioso, e isso é uma marca muito importante na cidade. E esses construtores, esses arquitetos baianos, imprimem isso naquele momento. Então, está muito relacionado com aquelas condições históricas daquelas décadas. O Hugo, nesse processo de descoberta e de análise dos prédios, vocês conseguiram identificar também outras edificações que acabaram influenciadas por esses primeiros prédios com esses nomes, ou eles estão limitados realmente a esses que você conseguiu listar? Não, na verdade são mais de 30. Nós temos mais de 30 prédios, até aqui, né, que a gente consegue observar, que recebem nomes de entidades, de divindades afro-religiosas. Como a gente estava interessado no centro da cidade, porque eles trazem essas especificações, porque, por exemplo, mas tem na Graça, nós temos muito em Ondina, nós temos outros prédios em diversos outros bairros que vão abrindo, né, a cidade, e aí vão ganhando essa repercussão. O Orixás Center, por exemplo, ele tem 4 blocos e é muito curioso porque ele nasce com 3 blocos iniciais residenciais. O 4º bloco, que leva o nome de Aganju, ele tinha uma intenção de ser empresarial, mas a especulação imobiliária daquela época transformou ele em kitnets residenciais. E aí nós temos no bloco A o Lugum Edé, o bloco B, Oiás de Bé, e o bloco C, o Inlé. Então, assim, são questões muito interessantes porque são muito específicas, são características de orixás, são orixás muito específicos, então são pessoas que estavam ali, de fato, se relacionando com as religiões afro naquele momento para intitular essas edificações com esses nomes. E o curioso também é que no Orixás Center havia outras preocupações. Convidaram, né, o escultor JC, um escultor baiano importantíssimo, para talhar em madeira a imagem desses orixás. Então, quando você chega, você é recepcionado no hall de entrada desses prédios com painéis de quase 2 metros, muito interessantes, muito bonitos, muito artísticos, que, segundo o próprio autor, precisaram de uma pesquisa profunda para que ele pudesse, né, ornamentar, tem metais inseridos na madeira, então eles estão ali com as ferramentas, os artefatos de cada orixá. Então esse cuidado todo que eles tiveram para fazer essas construções e homenagear essas entidades que representam para eles a cultura negra, a cultura de Salvador. Hugo, você acredita que esse tipo de trabalho que você está desenvolvendo vai ajudar a própria comunidade do entorno a identificar as razões por que aquele nome batiza aquele determinado prédio, até a própria comunidade do Orixás Center, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Tivemos pouco contato, né, com os moradores por conta dessas condições que a gente está vivendo, né, sanitárias e tal. Mas o pouco que a gente teve de receptividade, então tem histórias, a gente conseguiu relatos muito interessantes, então eu tenho que agradecer às síndicas, né, por exemplo, a síndica do Oiá consegue conversar com a gente por via WhatsApp, a síndica do Ossan traz relatos muito interessantes, e de dizer mesmo que a curiosidade de compreender, de saber, de buscar, e que aquilo estava transformando e ajudando. Então, quando a gente faz a pesquisa, e hoje a gente está lançando o último, né, que é o Xumaré, que fica ali na ladeira de São Bento. Mas quando a gente lançou o Ossan, que é o prédio dessa senhora síndica muito gentil que conversou com a gente, ela conta a história dela, de quando ela descobre o que significa o nome Ossan, porque o edifício Ossan em Nazaré fica a 5 minutos da escultura do orixá de Tati Moreno no dique. Então ela, num passeio ao dique, ela lê na placa que ele tem uma relação com um santo que é devoção dela, São Benedito,
e que quando ela foi comprar aquele apartamento, ela já tinha uma relação de fé com o São Benedito, e aí ela descobre que tem relação, mas aí ela não descobre mais. Quando ela ouve o podcast, ela descobre que o prédio é todo cravado de pastilhas verdes que remetem à mata, que são elementos ligados aos orixás. Então é muito curioso. E aí hoje a gente sabe que a gente tem essas edificações vegetalizadas, né? Então na década de 70, esses arquitetos projetaram ideias muito curiosas, muito criativas com relação a um prédio. Legal isso, né? Porque faz... Que tem relações com mata e que eles fazem com uma pastilhagem verde que remete mesmo àquelas características do orixá. Ou seja, você identifica características arquitetônicas nesses prédios que te remetem aos orixás. Eu estou vendo aqui a tua pesquisa, o Oxóssi, por exemplo, ele tem na fachada um rasgo de uma estrutura geométrica que poderia remeter às lanças, por exemplo. Isso. E aí cada um desses prédios ele vai ganhando esses elementos que ficam muito interessantes da gente observar como transeunte, como pesquisador, como o que o povo de Santo possa olhar para esses prédios também com uma renovação. Certamente o povo de Santo se relaciona com a cidade com todo esse carinho. A gente está conversando aqui com o Hugo Mansur, que é o idealizador, o pesquisador desse projeto podcast CEP Santo, ele que é doutorando em mudança social e participação política pela USP. Esses podcasts, eles estão disponibilizados pelo Spotify e pelo YouTube, e já tem 6 prontos, é isso? Exatamente, é só a gente fazer aquela buscazinha, coloca CEP Santo, e aí vocês acessam os episódios. E é importante falar que no Instagram a gente tem lá a galeria com as fotos que foram feitas por Marielson Carvalho. A gente tem toda uma equipe, os pesquisadores, Diego Vale, Cristiane Quirino, pessoas que dedicaram mesmo a elaborar o projeto, Adriele Regine, Evelyn Sacramento, a locução muito bem postada da Anne Damasceno. Então é uma equipe muito interessante para a gente consumir esse conteúdo. Hugo, já tem planos para expansão? A gente vai depender de novos incentivos, novos editais, mas sim, a audiência tem dado retornos muito interessantes, e nos comentários as pessoas querem que... Falta o prédio, o Iemanjá Sabá, que fica... Aí as pessoas começam a sugerir. Está sendo muito interessante o retorno que a gente tem tido nas redes sociais, e sim, a gente pretende expandir. Quando você disse que identificou 30 prédios, mais ou menos, ali na região do centro ou em Salvador em geral? Não, os 30 eles já vão abrindo. A gente vai saindo dessa região do centro e a gente vai para Graça, a gente vai para Barra, a gente vai para Ondina. As regiões começam a se abrir, alguns em Brotas. Os prédios aí vão abrindo a cidade com esses nomes. Tá com certo. Muitos nomes dos muitos orixás. Maravilha, parabéns pela pesquisa, pela iniciativa, pelo presente que é dado aí aos moradores de Salvador, um pouco da história da cidade, com base nesses prédios. A intenção era essa. Ah, legal, e parabéns mesmo, tá dado o toque então, a gente pode acessar esses podcasts tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, é só digitar lá, o nome é CEP Santo, sendo que esse santo, o A é o número 4. Não, mas aí não interfere na pesquisa, não. Isso aí é só uma questão gráfica, estética, para a gente remeter mesmo ao número dos CEPs, que é uma outra curiosidade que quem puder ouvir os episódios vai compreender por que a gente usa essa estética. Maravilha. Hugo, muito obrigado, parabéns mais uma vez, bom dia para você e até uma próxima, então. Obrigado, Jefferson, obrigado, Fernando, felicidades a Salvador. Tá certo, muito obrigado. Hugo Mansur, idealizador desse podcast CEP Santo, está aí disponibilizado nas plataformas Spotify e YouTube. Pelo menos 6 dos 7 episódios já estão disponíveis. Agora são 7h41 na Tarde FM.